Quem já ouviu falar sobre Mefibosete? Que bom que alguns ouviram e alguns precisam ouvir nessa noite. Mas a palavra que eu senti, domingo eu estava sentada mais ou menos aqui, e Deus falou comigo, Lodebar. E é a segunda vez que Deus fala comigo essa palavra. De perfil não fica bom, não, irmão, queixo é pequeno. Aí, Lodebar, eu estava aqui, falei, ué, não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, né, ouvindo aqui na mensagem, mas Deus, aí Ana Clara, olha o copo que ele me trouxe de requeijão. Melhor, né? Então, eu tenho certeza que eu já ministrei essa palavra, porque eu tinha essa palavra pronta comigo. Mas, irmãos, eu não me lembro se eu já falei aqui, tá? Se você se lembrar, depois você me conta, tá? Eu não lembro, eu falhei e não anotei. Mas eu já ministrei essa palavra em 2018. E domingo Deus falou sobre Lodebar. Na realidade, nós vamos falar sobre Mefibosete. Então, eu creio que Deus tem algo para nós aqui e para você que está aí nos acompanhando ou que vai nos acompanhar depois, no decorrer da semana. E para a gente ler o texto, eu vou pedir para você ficar em pé mais um pouquinho, para a gente ficar aceso aí, tá bom? Está lá em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Zipa eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés.
Senhor, fala conosco nesta noite. Sabemos que o Senhor tem algo para cada vida. Eu não sei o que há de específico que o Senhor quer falar, despertar, mas eu te peço que o Senhor me use tão somente como um instrumento nas tuas mãos para servir do teu alimento, ó Deus. Fala com aqueles que estão nos assistindo também. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, de máscara mesmo, você vai apontar assim, ó. Pode, tá? Assim pode, em amor. Você vai apontar e dizer assim para alguém aí de perto: Deus não se esqueceu de você. E eu vou dizer: Elô, Deus não se esqueceu de você. Verinha da Ramalho, Deus não se esqueceu de você. Verinha da Cíntia, Deus não se esqueceu de você. Nésio, Deus não se esqueceu de você. Mara, Deus não se esqueceu de você. Hilton, Deus não se esqueceu de você. E todos os outros quanto estão conosco, creiam nisso. Deus não se esqueceu de você. E por isso Ele quer conversar com você nessa noite. Um dia eu estava olhando para uma vitrine, há muitos anos atrás, eu estava olhando para uma vitrine, à noite, depois do culto eu acho. E enquanto eles estavam tomando sorvete, eu fui ver uma vitrine, estava com o nariz na vitrine. E enquanto eu olhava para a vitrine, veio essa palavra, irmãos, pode se sentar. Pode se assentar, é a falta de costume. Enquanto eu estava ali na vitrine, veio Lodebar. E eu falei: Lodebar, eu sei que está na Bíblia, mas eu nunca li sobre isso. O que significa Lodebar? Eu não tinha a mínima ideia, realmente eu não sabia. E fui procurar o que é Lodebar? O que será que Deus está querendo falar comigo? Eu estou aqui vendo uma vitrine, roupa bonita, ali pensando nas roupas, e Deus me falando Lodebar. Fui procurar. E aí, na minha pesquisa na Bíblia, eu aprendi que Lodebar era um lugarejo que ficava pertinho do Vale dos Leprosos. O que você acha que era o Vale dos Leprosos naquela época? Era um lugar afastado da cidade. Era um lugar que ninguém queria ir. Era um lugar dos marginalizados. E Lodebar ficava ali, lado a lado, com o Vale dos Leprosos. Então, em Lodebar, habitavam muitos mendigos, muitas pessoas que não tinham acesso a uma moradia na cidade, marginalizados mesmos. Então, eles moravam ali, em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Um lugar onde as pessoas estão esquecidas e se esquecem de muitas coisas para a sua vida. Significa cidade onde os sonhos não existem mais. Lodebar. Eu falei: Senhor. Lodebar fala de um lugar de pessoas que estão no anonimato. Você já se sentiu no anonimato? Às vezes dá a sensação assim que a gente não é visto por ninguém, não é reconhecido. Essas coisas assim que passam pela cabeça do ser humano, carências, humanas, carências afetivas. E parece que vem aquela sensação assim: o que eu sou? Eu não existo. Parece que se eu aparecer, se eu não aparecer, não vai mudar em nada, porque ninguém vai me ver mesmo, Anonimato. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. É dos anônimos que Deus gosta. É esses que Deus pega, os improváveis que Deus mais gosta de usar, porque são aqueles que não estão interessados em se aparecer, que não estão interessados em estar em evidência. São com os anônimos e os improváveis que Deus mais gosta de trabalhar. Existem duas mulheres que eu falo sempre para as mulheres. Faz tempo que eu não falo isso, mas eu sei que eu já falei várias vezes. Duas mulheres que passam quase que desapercebidas na Bíblia. Duas mulheres que ninguém prega sobre elas, praticamente muito difícil. Já ouvi pregação, mas é raro. Duas mulheres que estão no anonimato, quase.
Só não estão porque o nome delas foi citado na Bíblia. Mas olha só o nome delas, vê se te soa assim, comum nas pregações. Sifrá e Puá. Oi, oi, Sifrá e Puá. Você já ouviu direto falar da Sifrá e da Puá? Quem já ouviu? Oi, Senhor da graça, então vamos falar. Anonimato, né? Mas eu vou te explicar uma coisa nessa noite. Sifrá e Puá, aos nossos olhos, quase que são pessoas insignificantes, parece. Nossa, não fizeram nada assim, né? Não são guerreiras, não é uma Débora juíza, uma Ana, né? Tantas aí, uma que pregou ser uma Abigail, né? Uma mulher sábia. Quem será essa Sifrá e essa Puá? Eram duas parteiras. E essas duas parteiras hebreias temeram mais a Deus do que a homens. E aí, sabe o que elas fizeram? Elas não obedeceram a ordem de matar os meninos hebreus que nasciam. E nessa simples atitude, quase que anônima aos nossos olhos, elas deram a oportunidade da chegada e a vida de Moisés. Por conta dessa atitude, a vida de Moisés, o libertador do povo no Egito, foi poupada por causa da Sifrá e da Puá. Então, se você se sente aí meio esquecido, se lembre que talvez você está aqui nessa noite, se sentindo nesse lugar aí da Sifrá e da Puá, meio sem valor, meio desvalorizado, né? Mas saiba que através de você, muitos podem ser libertos. Você sabia disso? Através das suas atitudes, que não precisam ser percebidas por ninguém, que podem ser anônimas. Mas através das suas atitudes, de temor a Deus, de obediência a Deus, muitas vidas podem ser resgatadas. Você quer coisa mais linda do que essa? Você precisa mais do que isso? Precisa microfone para isso? Não, querido, não precisa. Precisa oportunidade do pastor? Não, querido, não precisa. Ir para um hospital, como eu já falei muitas vezes, ir para um hospital e levar uma palavra de carinho, não precisa que o pastor dê oportunidade. E cuidar daquelas crianças na casa-abrigo e levar um abraço para elas, não agora, não pode. Eu já dei 2 abraços na Lidiane escondida, tá? Ninguém fica sabendo aí. Mas assim, fazer certas coisas no anonimato, que só Deus vai saber, e que pode resolver a vida de muita gente. Essa tem que ser a nossa motivação. Então, saiba que você pode ser essa pessoa que pode levar a liberdade a muitos cativos. Mas vamos voltar para o nosso Lodebar, né? Será que alguém, de repente, aqui nesta noite, ou que está participando conosco na internet, será que de repente, né, talvez já tenha se sentido num lugar assim de esquecimento, ou talvez esteja se sentindo hoje nesse lugar, que parece que ninguém te percebe, talvez a família, talvez o marido, talvez a esposa, talvez a mãe em relação aos filhos, talvez o irmão dentro da igreja. Será que você pode estar assim, se identificando com este Lodebar? Essa é uma pergunta que fica para você. Lugar onde os sonhos se despedaçaram. Eu li um livro várias vezes, indico, embora eu acho que já não se encontre mais, difícil encontrá-lo. Sonhos Despedaçados. Olha, maravilhoso. Um livro onde Deus fala profundamente ao nosso coração. Mas então, esse lugar, esse Lodebar, é um lugar onde os nossos sonhos parece que já ficaram de lado, já se despedaçaram, parece que não vale mais a pena orar, parece que não vale mais a pena tentar, parece que é melhor ficar quietinho e deixar para lá, se sentindo esquecido até por Deus. Às vezes a gente faz campanha, jejua, né? Entra em compromisso com Deus ali e dobra o joelho e, né, naquela convicção de que Deus vai atender por conta da nossa fé. E parece que Deus fica na dele. E a gente fala, acho que eu estou em Lodebar, esquecida. Talvez só eu passei por isso, você não, né? Mas eu já passei por isso, viu, irmãos? Então,
Mefibosete se encontrava em Lodebar, né? Ele morava ali, viveu por lá por 17 anos. Mas ele, Mefibosete, era filho de Jonatas, neto de Saul, rei. Olha só, aonde foi parar esse menino? Um príncipe. Príncipe ou não? Filho de Jonatas, neto de Saul. O que Mefibosete era? Um príncipe. E estava lá nesse lugar, pertinho do Vale dos Leprosos. Por que ele foi parar lá? Mas a pergunta maior ainda, por que ele ficou lá por tanto tempo? Por que ele permaneceu naquele lugar? A Bíblia fala, abre em 4:4. A Bíblia fala que Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, ele perdeu o pai, no mesmo, 2 Samuel 4:4. Quando Mefibosete tinha 5 anos, ele perdeu o pai e perdeu o avô na batalha contra os filisteus. E automaticamente, quando um rei vai para tomar o poder, o que ele faz é matar todos os herdeiros. Então a ama dele, rapidamente, por amor a Mefibosete, pegou ele e na correria saiu para fugir, para evitar que ele fosse assassinado. Mas nessa correria, ele caiu e ficou aleijado. Essa é a história de Mefibosete. Vamos ler lá, 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Você viu aí um pouquinho do vídeo, né? Então por quê, né? Por que a gente entende que foi necessário que ele fosse para esse lugar para fugir por alguns anos? Era necessário que ele ficasse escondido, porque é o que eu disse, a tendência do herdeiro, quando um rei tomava o trono, era que o herdeiro fosse assassinado. Todos os herdeiros eram assim, né? Era isso que acontecia. Então ele precisou ficar escondido. Foi necessário que ele ficasse lá por algum tempo. Tá? Isso foi necessário. Mas a pergunta que eu te faço é, por que ele já sendo adulto, 5 com mais 17 que ele ficou, mais de 20. Então, adulto, por que ele continuou em Lodebar? Por que ele não saiu daquele lugar feio? Ele era um príncipe. Por que sendo um sucessor legítimo do trono, ele preferiu ficar no lugar de um fracassado? Um fracassado. Por quê? Vai pensando aí comigo, que eu já vou te responder. Mefibosete era marcado por traumas. A sua história de vida foi cheia de situações que o foram traumatizando, que foram levando ele a ser uma pessoa complexada. Traumas emocionais que o levaram a viver decepcionado. Dá para entender por que ele preferiu ficar em Lodebar? Uma pessoa decepcionada, ela dá margem e brecha para muitas coisas que não são o propósito de Deus na vida dela. E tudo isso vem de traumas que geram complexos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite decepcionado, decepcionada, com complexos. Eu não sei da história de muita gente, mas eu não sei o que está dentro do teu coração. O coração só Deus conhece, né? E a Bíblia fala que no Salmo 139, fala que o Espírito Santo sonda. Então nessa noite ele sonda a tua história.
para que você possa ser tratada pelo Espírito Santo, porque se Ele está falando dessas coisas, é porque você precisa dar abertura para certas curas que Ele quer trazer para você. E olha lá, quantas coisas a gente pode se decepcionar. Até falei, né? A gente se decepciona com o marido, a gente se decepciona com a esposa, a gente se decepciona com o filho, a gente se decepciona com o patrão, a gente se decepciona com o pastor. Mas sabe qual é o maior problema? Que talvez você nunca tenha vivido, mas eu já vivi. A gente se decepciona com Deus. Eu cheguei a liberar perdão para Deus, olha isso. Olha o topete. Deus, eu te perdoo. Eu precisava fazer isso, para depois pedir perdão para Ele. Me perdoa, porque eu fiquei, né? Mas eu já liberei perdão para Deus. E isso é uma prisão na nossa vida. Estar decepcionado com Deus. Porque a gente faz de conta que está tudo bem. Que a gente é super crente. Que, não, assim, eu não estou muito assim, indo para a igreja, assim, mas eu estou bem com Deus. Oxe, está bem nada. Se estivesse bem com Deus, ia para a igreja. Me perdoe a sinceridade, tá? Mefibosete havia tido de tudo até os 5 anos. Ele era o neto do rei. Ele morava no palácio. Imagina essa criança. Devia ser mimado. Devia ter, né, o que ele quisesse, como um menininho ali de 5 anos. Porém, depois de uma criança que cresce até os 5 tendo tudo, da noite para o dia, ele começou a perder tudo. De uma pancada só, ele perdeu o pai e o avô. E aí começou a sucessão de perdas, né? As perdas que ele passou foram gerando traumas nele, foram deixando ele decepcionado. Mas a pergunta que eu te faço, mais uma: será que você tem se decepcionado com as perdas que você tem vivido na sua vida? Ou você não passa por nenhuma perda, só eu? Será que você tem ficado traumatizado e trauma paralisa também? Será que as perdas que você já viveu têm feito isso com você? Vamos pensar no primeiro trauma de Mefibosete. Trauma físico. Ele perdeu sua mobilidade. Os 2 pés ali, né? Aqui eles passaram uma imagem, né, da carroça. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que foi ao cair, ele ficou, né, coxo, ficou manco dos 2 pés. E é lógico, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Ele ficou realmente se arrastando no chão, né? Então ele perdeu a mobilidade, mas presta atenção, ele ficou coxo. Ele não poderia mais ser um guerreiro. Príncipes eram guerreiros. Até os 5 anos ele viu Jonatas, pai e avô, como guerreiros, chegando das batalhas, com as armaduras. Então o que essa criança entendia para a vida dela? Eu também vou ser um guerreiro. O menino espelha no pai, né? E aí, do dia para a noite, ele viu que isso não poderia mais acontecer. Ele simplesmente se viu impossibilitado. Ele se viu um nada. Eu não posso mais ser o grande guerreiro. E você? Quando você se depara com enfermidades, quando você se depara com isso que nós estamos vivendo aí, com essas coisas que te trazem prejuízo, porque a gente está tendo máscara e não sei o quê, e sai para a rua, fica até com tique nervoso, né, de tanto álcool e gel, e passa na cara, e passa em tudo, e limpa o tênis, né? São situações que a gente está se sentindo oprimido pela mídia. Vai morrer, e pode morrer, e os da tua família, você não está esquentando, mas se morrer um da tua família, aí você vai ver. Isso tudo está assim, ó, machucando os nossos ouvidos. E como você tem lidado com isso? Perdas que você viveu na sua vida, será que você deixou que a decepção te aprisionasse? Será? Eu digo que quando eu precisei perdoar a Deus, eu fiquei decepcionada com Deus porque Ele levou meu pai. Meu pai foi a primeira pessoa querida que eu perdi,
e eu não esperava, foi muito de repente, e eu acreditava que Deus faria muitas coisas na vida do meu pai. Então, para mim foi uma decepção Deus ter permitido que o meu pai morresse. Naquela época eu não entendi. Depois de 2 anos e uma depressão, eu perdoei a Deus, pedi perdão e entendi que Deus tinha feito o melhor para a vida dele, salvado. Mas e você? Precisa avaliar essas coisas. Segundo trauma de Mefibosete. O trauma familiar. Ele perdeu bruscamente o pai e o avô, como eu já disse. Uma dor emocional sem medidas. Pensa, um menino perde o pai e perde o avô. São perdas muito fortes para uma criança de 5 anos. E ele passou por isso traumatizou ele. Ele era uma criança cercada de cuidados do pai, já falei, com certeza. Era o queridinho do vovô. Ele vivia rodeado de servos e criados. Ele devia ter os melhores presentes do palácio, os brinquedos. Sei lá como é que era brinquedo naquela época, mas devia ter. Filho do rei, ou neto do rei. O que ele queria, vovô dava. E de repente vem a notícia, morreram os 2. Isso com certeza traumatizou Mefibosete. Devia ser assim, muito mimado. Ele era o netinho queridinho do vovô, do rei. São traumas que a gente entende. Eu me traumatizei com a perda do meu pai. E com você, quando perde um ente querido? Eu conheço pais que perderam filho e se revoltaram com Deus. Se revoltaram, viraram as costas para Deus. E não concordam mais que Deus é amor e que Deus é bom. A ponto de não quererem mais igreja, não querem, porque não suportaram a perda e não souberam lidar com decepções. Nós precisamos pensar nisso. Seu pai com certeza tinha boas expectativas a respeito de Mefibosete, Jonatas, né? Pois quando ele nasceu, Jonatas colocou o nome, está lá em 1 Crônicas 8:34. Jonatas colocou o nome em Mefibosete de Meribe Baal, significa guerreiro de Deus, valente do Senhor. Esse menino, ele tinha futuro já preparado. Ele já visualizava, embora pequeno, mas ele já sabia que o futuro dele seria de um príncipe. Nós já passamos por perdas aqui na igreja, dolorosas, vidas queridas, vidas amadas, vidas que a gente questionou, Deus, por que ele? Por que ela? Senhor, eram nossas colunas, eram queridos do coração, eram pessoas valorosas. Por que, Senhor? Então esse menino que tinha todo um futuro pela frente, quando perdeu pai e avô, deve ter questionado muitas coisas. E o terceiro trauma social. Por causa dos 2 primeiros traumas, o trauma físico e o trauma familiar, ele se viu isolado do meio em que vivia. Ele precisou ser tirado do palácio, às pressas, corrido, e foi cair num lugar horroroso, que devia ser muito feio, devia ser totalmente oposto aonde ele vivia, e isolado. Porque ele era cercado de servos, de pessoas que bajulavam ele. E ele perde avô, perde pai, e se vê num lugar onde ele tem que ficar ali, quietinho, escondido. E isso gerou nele um trauma familiar, um trauma social muito grande. Ele passa a viver esquecido. Ele passa a viver condenado à morte, caso ele apareça por algum lugar enquanto ele era criança. Ele sabia disso, ele tinha consciência, com certeza. Então ele passou por um trauma social. Agora eu fui roubado de tudo e me vejo aqui, com essas pessoas estranhas, mendigos, marginalizados, pessoas que eu não conheço, que não querem nada comigo, e eu
cair aqui de paraquedas. Isso gerou nele um trauma que o levou a muitos complexos. Porque ele viveu situações que ele não queria viver. Ele se sentiu um nada. Passa então a viver o que chamamos complexo de Mefibosete. Alguém já viu esse livro? Ninguém? Ô, gente, tem um livro fininho, chama Complexo de Mefibosete. E Mefibosete foi crescendo e passando agora a viver com a alma carregada de complexos. Complexo, se você ouvir falar agora, você já sabe, tá? Complexo de Mefibosete. Ele passa a viver agora com esses complexos. Sua autoestima caiu por terra. Olha a resposta que ele deu no versículo 8, que você já leu, mas nós vamos ler de novo aqui, ó. Olha a resposta que ele deu a Davi. Trouxeram a cabeça de... Não, estou lá no 4, vamos aqui no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se achava um cão morto. Tem outras versões que falam uma pessoa sem valor. Um cão morto. Um cão hoje, se morrer, é diferente, né? A gente chora, né, Gi? Se puder, até faz enterro, né? Porque o bichinho é queridinho e tal. Na maioria dos casos, a nossa sociedade foi criando mais afeto, porque hoje o cão não é só um cão para guarda, cão para caça, não, ele é um cão de doméstico ali, para carinho, né, aquela coisa. Mas naquela época, cão era cão, ele tinha a serventia dele. Agora um cão morto fica à beira da estrada. Não tem valor, não tem, não late mais, não caça mais, não morde mais, é um cão morto. Então ele se via como um nada. Ele respondeu isso para o rei. E sabe, você pode ser, talvez você um dia pode ter tido tudo como Mefibosete. Mefibosete tinha tudo. Talvez você veio para a igreja e encontrou Jesus e assim... Parece que eu vivi isso, meu Deus, né? Eu transbordei de uma alegria, de um tesouro, eu recebi um tesouro, um presente. Então, era tudo para mim, sempre foi tudo para mim. Mas, né, como Mefibosete, né, quando você veio para Jesus, você se encheu de expectativas, vendo já o teu futuro, promessas de Deus. Eu quero ser usado, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez, né? Você se encheu de sonhos e expectativas. Mas aí o tempo foi passando, os anos foram passando, as decepções começaram a acontecer. E às vezes, como eu, você diz assim: Jesus... Por que o senhor está permitindo isso comigo? Porque aí vem a justiça própria, né? Sou tão boazinha, te sirvo, faço tudo certinho no teu reino, na tua obra, e o senhor está permitindo isso? Eu não sei não, o senhor não está nem sendo justo. Bate uns negócios assim na gente, não bate? E aí parece que a decepção quer invadir o nosso coração. Aquela coisa assim, será que vale a pena? Será que vale a pena viver essa vida de tanta luta, de tanta provação, de tanta abrir mão de tantas coisas para servir a Deus? Bate ou não bate? Cuidado, porque isso é um passo para a decepção. Acho que não é nem um passo, é 1 milímetro para a decepção. E o tempo vai passando, né? Os nossos sonhos vão sendo despedaçados. Você sabia que Deus permite, por propósitos específicos, Ele permite que os nossos sonhos sejam despedaçados?
Eu li no livro, a gente vê muito isso. E na vida, na caminhada, a gente vai vendo muito isso. Deus permite com propósitos específicos. E aí ou você cresce, amadurece, ou você fica toda mimimi, decepcionada. Nem vou mais para a igreja, nem sirvo mais a Deus. A gente começa a se sentir esquecido, né? Parece que Deus não lembra da gente, não escuta a gente, não ouve a oração da gente. Ai, parece que esse negócio, nem sei se está valendo a pena, essa porta é muito estreita, né? Talvez aqueles que deveriam te proteger, te dar apoio, te frustraram. Até dentro da igreja. Não, essas coisas não acontecem. Pelo menos em Ebenezer não acontece, né, irmãos? Aqui é lugar de gente tudo perfeita, só amor. Só rola amor, não rola hipocrisia, não rola falsidade. Não rola. Só rola amor. Lugar onde todo mundo ajuda. Oh, aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Então, a gente vai assim, se decepcionando, se frustrando, com certeza, os mais próximos, né, os de dentro da igreja, eles nos frustram. Mas eu preciso te lembrar que aquela ama que deixou que ele caísse, Mefibosete, ela não tinha intenção. Ela não tinha intenção, ela não queria o mal dele. Tá? Esse é um detalhe. Cuidado com aqueles que te permitem que caia, que te permite que se machuque, que te permite. Às vezes ele não tem intenção, às vezes não foi por querer, às vezes foi uma situação. Então a gente não pode deixar que as frustrações, as decepções nos dominem sem fazer uma análise. E isso Deus fala comigo nessa noite. Eu entendi, porque quando eu fui para a palavra, eu disse assim, tá bom, Senhor, por que o Senhor quer falar de mim? Aí quando eu cheguei, eu falei, estou entendendo, é verdade, é isso aí mesmo, Senhor, eu estou entendendo, é para mim também. Saiba que quem te feriu, só fez isso, porque ele já é ferido antes. Quem fere é ferido, é pessoa cheia de feridas. Sabe aquela pessoa que é o calo na nossa vida? Aquela pessoa que só faz para te deixar triste? Tem ou não tem? Tem. Aquela pessoa que é a nossa lixa. Eu falo para meu marido, esse é lixa. Deixa Deus usar. É lixa. Mas pode ter certeza, a lixa está cheia de feridas mal resolvidas. Viu? Pode ter certeza disso. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu paro para pensar nessas coisas, eu avalio tudo isso, eu tenho mais condições de obedecer a Deus, porque isso é obediência. Olhar com compaixão. Compaixão é me colocar no lugar do outro e pensar assim, por que essa pessoa é assim, hein? Por que essa pessoa tem que ser desse jeito? Por que essa pessoa parece que só se alegra com a minha tristeza? Né? Então aí eu me coloco no lugar dela e começo a pensar, tá, frustrada, complexada, tem uma história mal resolvida, um passado que só a misericórdia. Aí você começa a pensar assim, nossa, acho que nem dá para ficar com tanta raiva. Aí começa o Espírito Santo começa a lavar. Aí vai lavando, vai limpando, o perdão fica mais fácil. É um caminho, são estratégias, irmãos, porque perdoar não é fácil não. Então você olha com compaixão, se coloca no outro. E conhecendo a dor do outro, a sua dói menos. Sabe, porque quando a gente só olha para a nossa, porque eu sou um coitado, porque eu não merecia, porque eu não devia ter feito isso comigo, isso não é justo. Eu dei o melhor por ele, não podia fazer isso comigo. A gente só fica olhando para a nossa dor. Então quando a gente consegue olhar para a dor do outro, a nossa fica menor. A gente consegue entender que tem coisa pior por aí. Pelo menos, se não ficar menor, vai amenizar. Porque a gente não fica só ali, né? Lambendo ferida. Resumo disso, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Isso é o quê? Já falei aqui. É amor.
Amor é fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. E não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Isso é amor, né? Então, quando você entra nesse processo difícil, porque não é fácil, você é capaz de perdoar. E perdoar é obediência, né? Nós não temos alternativa. Para finalizar, nesse complexo de coitadinho, porque Mefibosete se achava um coitadinho, então nesse complexo, Mefibosete viveu por 17 anos lá na terra de Lodebar, 17 anos. E aí, irmã, o que aconteceu? Lá em Samuel, 1 Samuel 20, depois você lê, existe um registro de uma aliança que foi feita entre Davi e Jonatas. Então, nessa aliança, havia uma promessa de cuidar da casa, de todos da casa de Saul e de Jonatas. E essa aliança, creio eu, que ficou esquecida. Eu não sei, com o passar dos anos, muitas batalhas, ficou. Mas o nosso Deus e Pai, que não deixa nada esquecido, né? Trouxe isso à memória de Davi. E aí vem a história que você viu aí. Davi trouxe Jonatas à mesa do rei. Deu tudo de volta para ele, tudo que era de direito dele. Tudo que havia sido feito, promessa em aliança. Mefibosete foi restituído, mas mais que isso, Davi fez questão que ele se sentasse à mesa do rei. O pai que você tem uma aliança com você. Essa aliança foi feita através de Jesus com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Você não pode se esquecer disso, sabe por quê? Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu dessa aliança. E eu quero te dar esse recado nessa noite para terminar. O rei não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. O rei manda te chamar. Sai de Lodebar, para você poder vir se sentar à mesa do rei. Porque enquanto você estiver lá, naquele lugar de esquecimento, embolado nos teus traumas, nos teus complexos de inferioridade, de coitadinho, você não vai ter condições de sentar à mesa do rei. Você precisa sair de lá e vir para a mesa do rei. Amém, irmãos? Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. O rei não se esqueceu de você. Ele manda te buscar do jeito que você está. Olha como é que o homem estava. Estava lá descabelado, cabeludo, né? Sujo, se arrastando no chão. E deu o rei todo naquela roupagem rica. Falou, vem do jeito que você está. Agora eu vou tratar de você. E de agora em diante você vai sentar à minha mesa. Você vai ser honrado, mesmo coxo, cheio de complexo, baixa autoestima, você vem que eu cuido de você. Talvez amargurado, talvez aprisionado em pecados, se sentindo um cão morto. O rei manda te chamar. Amém, queridos? Receba essa palavra nessa noite. Busque a cada dia mais o Salmo 139 na tua vida. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Existem situações mal resolvidas que têm me impedido de sair de Lodebar, que têm me levado a me sentir uma pessoa coitadinha, no anonimato, mas que ninguém dá valor, que ninguém se importa comigo. Deus não quer você nesse lugar. Ele tem um lugar na mesa do rei. E por mais que a nossa vida aqui seja difícil, e você diz, irmã, mas eu não me sinto na mesa do rei. Eu quero te dizer, existe um lugar
arrumado. Eu creio que é uma cadeira linda de ouro, assim, sei lá. Eu visualizo, eu fantasio, eu faço um monte de ideia, assim, porque nós temos um lugar reservado nas bodas do Cordeiro, naquela mesa maravilhosa. Então, quando as coisas estiverem difíceis aqui, quando você achar que tua vida não é tão fácil como você gostaria que fosse, encha-se da esperança. Porque a gente pensa que estar bem, que estar à mesa do rei, é estar com abundância, com conforto de casa bonita, carro bonito. Não, filho, não é isso não. É estar bem dentro de você, bem resolvido, sabendo quem você é, sabendo que você é príncipe e princesa, sabendo que você tem um lugar na mesa do rei, nas bodas do Cordeiro. Tome posse disso, meu querido, em nome de Jesus.